Olá, meus amigos, minhas amigas da Casa do Coração. É um prazer estar aqui de novo, muita saudade de todos e obrigada pela oportunidade de vir aqui mais uma vez trocar energia com vocês e poder dividir alguns dos aprendizados que nós estamos tendo durante esse período, que são muitos, e nós, espíritas, simpatizantes da doutrina, estamos sempre procurando nos aprimorar, ter um olhar mais atento, mais agudo para os nossos calos, né? Para onde aperta, onde a gente sabe que está precisando evoluir. E foi com base nisso que nós decidimos trazer hoje um estudo, que na verdade é um tema, um temão, né? Que é tudo, na verdade, né? Nós vamos falar hoje sobre Deus, no intuito de tentar aproximar esse grande Pai, trazer ele mais perto da gente. Eu tenho sentido, observando muitas falas, muitos amigos que chegam até a gente, trazendo questões. Dá uma sensação de haver ainda essa crença de um Deus muito punitivo, um Deus antropomórfico, aquele Deus que vai castigar, que está trazendo nesse momento um grande karma. E, na verdade, a gente esquece de raciocinar a respeito de todos os atributos que a divindade tem e que está sempre ao nosso lado, nos soprando, nos mostrando através da intuição, através de um diálogo que a gente ouve, através de uma música, através de uma resposta da natureza tão clara muitas vezes, né? E que a gente, como o ruído, né, principalmente, sobretudo nesse momento, está muito forte, nós não estamos conseguindo abrir o nosso coração, a nossa escuta para todas essas respostas, né, que a gente está buscando, né, esse entendimento. Bom, nós vamos começar o nosso estudo tentando entender um pouco um fragmento do Grande Enigma de Leon Denis, que ele fala de uma forma maravilhosa o seguinte: Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias. Com estes característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem do espaço etéreo, dos espaços etéreos. Ou seja, ele fala por meio da sua obra, né? Por meio da natureza, esteja ela gritando ou esteja ela vibrando, é Deus, né, dizendo algo para nós. Que mensagem é essa, não é? Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio, nas horas de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, né, quando nós conseguimos silenciar essa voz barulhenta que está lá fora, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso,
da ascensão da criatura. Então é uma voz que ela acolhe, mas ela também nos mostra que temos deveres a serem cumpridos, que temos o dever de contribuir para o progresso, né, da humanidade, para o progresso uns dos outros. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Então existe esse lugar silencioso dentro, onde a gente pode se reenergizar, onde a gente pode nos conectar com a nossa fé novamente, com a nossa esperança. Esse lugar está ali, né? A gente tem que saber buscar, tem que saber onde, como que a gente entra ali, né? Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino escondido em toda a alma humana. Como nós, no nosso parco desenvolvimento moral, estamos, né, engatinhando, nós ainda não conseguimos ter uma noção completa, né, do que é Deus, né, de como que a gente consegue nos aproximar desse conceito, né, tão gigante, né, do que é a divindade. Então, dando um exemplo, nós ainda tendemos, né, a achar, por exemplo, que Deus seria um diretor, um dono, né, de uma empresa que está ali só preocupado com as decisões cruciais. Então, ele delega, né, e na hora de agir ele vai lá e faz a parte dele naquelas decisões que são realmente importantes. Quando, na verdade, né, nós estamos nos atendo à nossa linguagem ainda muito restrita, as nossas sensações muito restritas, nossos sentimentos muito restritos, para exprimir, né, o que é essa força maior, onde ela está, onde ela age, né, como a gente acessa, né, essa divindade. Então, nada melhor do que entender, né, essa força maior com base nos exemplos que nos deixou Jesus, com base nos esclarecimentos, né, a respeito dos atributos de Deus que nos foi deixado por Jesus. Nós estamos nos pautando na Gênese, no Livro dos Espíritos, além dessa obra já mencionada de Leon Denis. Então vamos traçar um percurso, né, para a gente poder ir relembrando de quem a gente está falando, né, quem é o criador de tudo isso que nós estamos criticando, questionando, duvidando, né, nesse momento, né, tão caótico. Vamos nos lembrar então que Deus é imutável. Porque se Deus estivesse sujeito, né, às mudanças, não haveria estabilidade nas leis do universo, né? Então, como que a gente ia poder se nortear se essas leis fossem imutáveis? A gente ia ficar perdido, mais perdido do que a gente está. Então, não, essas leis existem, né, para nos mostrar essa perfeição de Deus e o quanto Ele é imutável. Deus é imaterial. Então, a sua natureza se difere a tudo que nós chamamos de matéria, tudo que nós reconhecemos como matéria. Só, como os nossos sentidos são precários, nós ainda tendemos a dizer, né, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem não conhece nada além de si mesmo. Então ele ainda tende a ver esse Deus, né, colérico, esse Deus vingativo,
esse Deus que vai castigá-lo. Deus é onipotente, porque Ele é único. É a causa primeira de todas as coisas, como nos diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É de onde tudo se deriva. Então, não poderia haver outro para que a gente pudesse comparar, porque se houvesse outro que fosse tão poderoso quanto, ele seria Deus. Então, Deus é único, onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. E o fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade de qualquer contrariedade a respeito dessa qualidade. Então, se nós temos a sabedoria providencial das leis divinas para que nós possamos entender, sentir e perceber o quão Deus é justo e bom, isso exclui automaticamente qualquer malignidade a respeito de Deus. Então, para deixar um pouco mais claro nesse exemplo que está na Gênese, se eu te apresento um objeto e te mostro que ele é absolutamente preto, isso exclui qualquer possibilidade de nuance branca nesse objeto. Da mesma forma que se eu te apresento um objeto absolutamente branco, isso exclui qualquer possibilidade de nuance preta. Então, nós raciocinando, né? Porque sabemos que a nossa doutrina, né, ela é pautada no raciocínio, no estudo, na ciência, né? Ela é fundamentada. Então, Deus é soberanamente justo e bom e não há possibilidade de ser outra coisa. Ainda que os nossos caprichos, né, questionem, fiquem com raiva ou fiquem descrentes num determinado momento. E, por último, Deus é perfeito. Porque, sendo infinitos todos esses atributos de Deus que nós mencionamos aqui, eles não são suscetíveis nem ao aumento nem à diminuição. Porque, do contrário, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Agora, olha o que é mais maravilhoso, né, do que nós compreendemos desse estudo e que queríamos dividir aqui com vocês. Acima de tudo isso que nós descrevemos aqui, que não está nem ao alcance da nossa compreensão, Deus é o nosso Pai. O nosso Pai, tão querido, tão amoroso, tão possível, tão presente, tão disponível. Acima de tudo, porque foi isso que Jesus quis nos dizer. Como diz, ele não foi à praça pública para falar sobre a natureza de Deus. Ele quis nos mostrar que essa grandiosidade é o nosso Pai maior, que está vendo tudo. E que se Ele está trazendo questões para a gente que nesse momento são insondáveis, nós, ao menos, podemos, nesse momento, trabalhar a nossa humildade, né? Nós, pelo menos, podemos fazer com que a nossa razão se humilhe nesse momento. Porque se Ele é o nosso Pai maior, isso nos leva a entender ainda mais o quanto nós somos uma família, o quanto nós somos irmãos uns dos outros,
nesse universo tão gigante. E o que Ele está esperando de nós não é nada mais, nada menos que nós possamos contribuir para o progresso, né? Que nós possamos contribuir na extensão e no aperfeiçoamento dessa obra, seguindo os exemplos do nosso Divino Mestre. Bom, nós quando estávamos estudando, né, esse conteúdo, nós ficamos tentando trazer na memória quais foram os sinais que Deus nos deu, né, durante esse período. E foram tantos. E aí a gente queria propor que vocês fizessem esse exercício agora. E até, se possível, escrevessem nos comentários, né? Três sinais de Deus. 3 aproximações de Deus na sua vida. Nós poderíamos citar aqui essa comunhão que está sendo feita de correntes de oração, não só na casa do coração, mas em todos os lugares, né? Rezando para pessoas desconhecidas e conhecidas, e de repente chega até nós uma mensagem, né? Fulano melhorou, fulano teve alta, fulano tá bem. Automaticamente a gente vai lá, é tão próximo, é tão perto esse canal, e ele tá lá. E a gente fala gratidão por essa moratória, por essa misericórdia. Ou então quando a gente está ralando mesmo, né, para se aprimorar, para dominar algo que não vai bem, que a gente sabe que a gente está errando, e consegue, por exemplo, trabalhar o perdão, né? Então, um parente muito próximo, nessa convivência tão difícil que está sendo agora, e você consegue reestreitar o contato, refazer a relação e ver o quanto é possível, porque você acreditou, porque você foi lá, trabalhou, porque você escutou, porque você ouviu, porque você tentou e experimentou, acreditou e deu certo, né? Ou então, quando você está dialogando, chega de repente na janela, olha para uma árvore, olha para o céu, faz uma pergunta para Deus, pede uma resposta, e aí, de repente é um pássaro que canta, de repente é o sol que se abre naquele momento, te mostrando que ele está ali te ouvindo, que ele está presente, que ele não se esqueceu de você em momento algum. Bom, nós selecionamos aqui um texto que é uma lição, né? Como tantas do Chico. Em Justiça Divina, a gente selecionou Virtude Solitária, para que a gente possa assimilar, né? E fazer um fechamento a respeito do que a gente falou aqui. Olha só que profundo, que sincero, que direto. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com vale rente. Fontes claras correndo perto e jardim florido. Clima doce e perfume da natureza, nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos assim
as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade, toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. Bom, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar algo que fez tão bem, né, pra gente, algo que contribuiu para que a gente avançasse, para que a gente olhasse esse momento com os olhos mais amorosos, com mais humildade, com mais atenção. Que possamos ficar em paz, que possamos refletir e nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser.